Oi pessoal, bom dia, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer uma análise das questões que eu passei para vocês como atividade, tá? Eu vou fazer o comentário das questões, analisando então as questões corretas e discutindo os motivos pelo qual as outras não estão certas. Então eu gostaria que vocês pegassem a apostila. Nós vamos analisar o capítulo capítulo 25 da aula anterior, tá? Brasil Colonial, Sociedade Mineira, página 12. Então vamos lá. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro vem de tropa, que no passado se referia ao conjunto de homens que transportava gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar para outro em lombo de mulas. O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em Minas Gerais e mais tarde em Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes populacionais para as novas áreas, e por isso era cada vez mais necessário dispor de alimentos e produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, pimenta do reino, café, fubá e coitê, um molho de vinagre com frutos cáustico espremido. Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho, com pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido com farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está associada a: letra A, atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas. B, atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros que viviam nas regiões das minas. C, atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. D, atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos. E, atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro. A questão certa, pessoal, é a C, atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria, como o próprio texto diz, né? Os tropeiros que levavam o gado. Então, não é a letra A, atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas. Não foi uma atividade, então, exercida pelos moradores cozinheiros, né, que ficavam na beira das estradas. Não foi exercida, então, não era uma atividade mineradora, né, exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro, e sim uma atividade mercantil. Os homens necessitavam, então, fazer essa comida, que se tornou hoje, né, um prato da culinária brasileira, devido à facilidade ali de fazer, então, essa comida, né, rápida aí, porque eles precisavam, né, se alimentar, enfim. Então, a questão certa da 1 é a letra C. 2. No século XVIII, a exploração de metais preciosos na América Portuguesa provocou transformações na metrópole e na colônia. Analise as afirmações procurando detectar as relacionadas a essas transformações. 1. A descoberta das minas teve como consequências o aquecimento do comércio interno colonial. Todas as regiões sofreram o impacto da extração dessas riquezas e da urbanização do interior. 2. O governo português forneceu subsídios para que parte da população da metrópole emigrasse para a colônia, política que contribuiu para escoar o excedente de população do reino para o Brasil. 3. Os caminhos das minas eram intensamente vigiados. A coroa procurava impedir, com práticas violentas, o escoamento ilegal dos metais preciosos. Como forma de garantir a cobrança da tributação,
4. A coroa portuguesa flexibilizou as normas econômicas com o objetivo de ampliar o número de pessoas interessadas em deslocarem-se para o interior da colônia para realizar a extração dos minerais. Pessoal, a 1 está certa por quê? A descoberta do ouro teve sim consequências do aquecimento do comércio interno, né? Vocês lembram que até então o Brasil era colonizado, a colonização do Brasil era principalmente no Nordeste e no litoral. Então, com a descoberta do ouro, né, ocorreu uma forte migração interna no Brasil, mudando então, né, aquecendo o mercado interno, fazendo com que todas as regiões do Brasil sofressem um certo impacto. E a questão 2 está errada, porque o governo português ele não forneceu subsídio para atração de imigração, não. Pelo contrário, né? Pelo contrário, não queria. A 3 está correta, porque a coroa ela intensificou muito então o fim do contrabando do ouro, né? Inclusive adotando medidas, né, de fiscalização na Estrada Real, cobrando o quinto, né, nos entrepostos comerciais, nos locais onde que era cunhado o ouro. Então a 3 está certa. A 4 está errada porque a coroa portuguesa ela não flexibilizou as normas econômicas, né, com o objetivo de ampliar o número de pessoas interessadas. Elas, ao contrário, elas não queriam. Tanto é que teve a Guerra dos Emboabas, né? Os paulistas queriam que a concessão do ouro fosse só para eles. Enfim, a questão certa é a 1 e a 2, da questão 2. É a B, tá? 1 e 2. 3. No final do século XVII, confirmaram-se os números da existência de ouro no interior do país, nas chamadas Minas Gerais, no sertão do Rio das Velhas, onde surgiu Vila Rica, hoje Ouro Preto. Uma das consequências da exploração aurífera durante a colonização foi, então está pedindo qual foi a consequência então da exploração do ouro lá em Minas Gerais. A. O Rio de Janeiro tornou-se um importante centro comercial, sendo seu porto o mais próximo da região e abastecedor de gêneros alimentícios. B. O êxodo de milhares de brasileiros que foram expulsos da região aurífera, sendo obrigados a migrar para o norte do país. C. Uma ruralização da região que foi obrigada a cultivar seus próprios gêneros alimentícios para abastecer a população crescente. D. Um aumento de riquezas entre os habitantes nascidos no Brasil, pois parte considerável do ouro ficava entre os brasileiros. E. A passagem de Salvador à capital da colônia, pois a cidade se tornou centro político e comercial devido à descoberta do ouro mineiro. Pessoal, vou começar pelas erradas, tá? Então, aí, a passagem de Salvador à capital da colônia. Não, foi o contrário. O Rio de Janeiro tornou-se a capital do Brasil por ficar mais perto de Minas Gerais, para ter um maior controle ali do ouro, né, que era retirado. D. Aumento da riqueza entre os habitantes nascidos no Brasil, porque parte considerável do ouro ficava entre os brasileiros? Não teve. Grande parte da população ganhou dinheiro e tal, mas não foi um aumento, né, dos habitantes, né, no geral. Alguns poucos, e houve muitas, então, revoltas contra o quinto, contra os impostos. Então, a letra D está errada. C. Uma ruralização da região. Ali já paro, não teve ruralização. As monções, eles levavam, né, os alimentos para o interior do país, porque não teve essa questão da ruralização, da agricultura no interior do Brasil. Então, a C está errada. D. O êxodo de milhares de brasileiros que foram expulsos da região aurífera, sendo obrigados a migrar para o norte do país. Não, ao contrário. Minas Gerais se transformou em uma das maiores cidades do Brasil por esse grande fluxo, né, populacional que foi até Minas Gerais tentar crescer, tentar enriquecer. E a questão certa é a. Rio de Janeiro tornou-se um importante centro comercial, sendo seu porto o mais próximo da região e abastecedor de gêneros alimentícios. Então, a questão 3, a letra certa é a A. Vamos lá, 4. Sobre o barroco mineiro, assinale a alternativa correta.
Foi um estilo inédito que surgiu na região das Minas e depois foi introduzido na Europa durante o século XVI. B. Sua principal característica é a ausência de influências religiosas nas produções artísticas. C. Teve como principais expoentes Manuel de Ataíde e Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. D. A inspiração para esse estilo artístico foi unicamente africana. Os africanos escravizados que se estabeleceram na região mineira difundiram traços de suas culturas, fato que levou ao desenvolvimento do barroco mineiro. E. As produções em estilo barroco do século XVIII se perderam com o tempo na atualidade. Não há exemplares que nos permitam apreciar ou compreender as principais características do movimento. Então vamos lá, vamos começar pelas erradas. A letra E. Hoje, um dos maiores motivos do turismo em Minas Gerais é justamente a observação das igrejas, dos estilos barrocos. Então, ele não se perdeu com o tempo, ainda existe, ainda são patrimônios tombados, patrimônios históricos tombados pela Unesco, então são preservados. Então, a letra E está errada. A inspiração para esse estilo artístico foi unicamente africana? Não, pessoal, não foi africana. B. Sua principal característica é a ausência de influências religiosas nas produções artísticas? Muito pelo contrário, uma das principais características é a influência religiosa. Tem a religião como uma grande influência. Foi um estilo inédito que surgiu na região de Minas? Não surgiu na região de Minas, foi utilizado em Minas Gerais, mas já existia o barroco. E a letra certa é a C. Por quê? Porque Manuel de Ataíde e Aleijadinho são os principais nomes da nossa cultura barroca aqui no Brasil, Minas Gerais. Então a letra certa da 4 é a C. Ok? Vamos lá, 5. A mineração na capitania das Minas Gerais, no século XVIII, gerou intensas transformações políticas, sociais e econômicas no Brasil colonial, entre as quais podemos destacar, exceto. Então, vamos entender, quais transformações ocorreram, em Minas Gerais. Uma está errada. A. O surgimento de novas áreas de produção agropastoril para abastecer o mercado mineiro. B. A mudança da sede administrativa de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. C. O aparecimento dos libertos, originados de uma sociedade profundamente democrática. D. Estabelecimento de um estado fiscal tributário para assegurar a arrecadação régia. Pessoal, sim, a letra A, surgiu sim uma produção agropastoril, era necessário levar o gado para o interior, os tropeiros fizeram esse papel. Salvador deixou de ser a capital, passou a ser o Rio de Janeiro, sim, está certa. D. O estabelecimento de um estado fiscal tributário para assegurar a arrecadação régia, sim, o governo português instituiu um processo de fiscalização desse ouro. E a questão certa é a C. Por quê? A sociedade era escravista, Então não teve um aparecimento de libertos originários de uma sociedade profundamente democrática. Então havia uma sociedade rígida, estamental, baseada na mão de obra escrava. Então a questão certa da 5 é a C. Ok? Então, esse é o vídeo da correção das atividades do capítulo 25, ok? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço, pessoal, um beijo, até o próximo vídeo.